Mas eu queria compartilhar aqui algo poderoso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Ligou. Eu coloquei aqui o tema da bênção da rotina, mas poderia ser outro tema, né? É um princípio tão poderoso para as nossas vidas. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 ao 12. Gostaria que nós entendêssemos esse contexto numa outra ótica. Vamos lá. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há um propósito para tudo que você faz aqui na terra. Aí verso 2. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para arrancar o que plantou, há tempo para matar, há tempo de curar, há tempo de derribar, é tempo de edificar, há tempo de chorar, de rir, tempo de prantear, é tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de buscar, há tempo de perder, há tempo de guardar, há tempo de deitar fora, tempo de rasgar, é tempo de coser, o tempo de estar calado, é tempo de falar, é tempo de amar e é tempo de aborrecer. Olha como Deus é poderoso. Aí quando você estiver aborrecido, com raiva, nervoso, fala assim, é meu tempo, permita, está na palavra de Deus, não é isso? Aqui, ó, tempo de aborrecer, mas na verdade está aborrecendo alguém, é meu tempo, deixa eu te aborrecer um pouco, é meu tempo. Aí nessa hora para mim é o meu tempo de ficar quieto ouvindo, mas vamos lá. É tempo de guerra e é tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Viu o trabalho do homem, impôs aos filhos dos homens, para com eles o fadigar. Tudo que Deus fez, tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. O que ele está falando aqui, meus irmãos? É interessante que eu não sei se você já percebeu, existem coisas que nós não controlamos. Alguém já percebeu isso? E por que você quer controlar o que você não consegue controlar? Então, deixa eu te falar uma coisa para você. Existem coisas que nós não temos controle. E aqui a palavra de Deus fala que tudo que há tempo para tudo nessa vida. Há tempo para tudo. Há tempo de você ser solteiro. E se você não conseguir discernir a bênção de ser solteiro, quando você for casar, você vai ser um frustrado. E há tempo de casar. E se você não entender a bênção de ser casado, você vai ter um casamento frustrado. E há tempo de guerrear. E se você não entender o tempo da guerra, você vai ser uma pessoa totalmente prejudicada. Há tempo de você amar, há tempo de crise, há tempo de solidão. Eu estou falando essas coisas ruins porque essas coisas que geralmente fixam as coisas. Então há tempo de solidão, há tempo de guerra, há tempo de conflitos, há tempo de crises emocionais. A palavra de Deus fala, isso é tempo, isso tem propósito na sua vida. Você não se sente só por acaso, porque Deus esqueceu de mim. A palavra de Deus fala, existe um propósito para isso. Existe um propósito. Aí você vê a vida de José. Ele viveu debaixo da direção do pai dele, mais ou menos desde os 17 anos. José ele foi mimado mais ou menos desde os 17 anos. E a palavra de Deus fala que depois ele ficou 13 anos sendo escravo, e depois viveu mais 80 anos sendo o governador lá do Egito. 120 anos aqui. Você percebe o que mudou na vida de José, nesses 3 processos da vida dele? Debaixo do pai, sendo escravo, depois sendo governador. Os valores não mudaram, em nenhum momento os valores mudaram da sua vida. O que mudou foi a rotina. O que mudou foi a rotina de José. José, quando era mimado pelo pai, ele não lavava a louça. Agora, quando é escravo, tem que lavar a louça. Quando ele era mimado pelo pai, ele não precisava arrumar a cama. Agora, como é escravo, precisa arrumar a cama dos outros. Mas você percebe, depois, quando virou governador, ele estava dando direção para todo mundo. Ele nem precisava se ensaboar quando tomava banho. Então, você percebe o que mudou aqui? A rotina. Agora, quando você não entende o tempo, o time, o tempo aqui que eu estou falando, meus irmãos, é o kairos de Deus, é o tempo de Deus na sua vida. E o tempo de Deus na sua vida é diferente do tempo de Deus na vida do seu vizinho, da pessoa que está próxima a você. Então, por exemplo, nós aqui como igreja, nós não entendemos que é saudável uma pessoa entrar num relacionamento com 17 anos. Até respaldado pela lei, porque pela lei uma pessoa não pode casar com 18 anos, só se o pai emancipar.
Mas não significa que com 18 anos ele vai casar. Porque aí tem pessoas que vão casar com 18, tem pessoas que vão casar com 25, tem pessoas que vão casar com 26. Eu queria casar com 25. Com 27 anos eu casei. E já estava falando que na verdade Eloá veio para me salvar, que o meu destino era o banco cinza do metrô. Coisa maligna, né? Alguém já aceitou no banco cinza? Você não sabe, o banco cinza é para os aposentados. Era o que o povo falava de mim, que eu estava destinado. E ela veio para me salvar e me resgatar. Aleluia por isso. Então por que eu estou te falando isso? Porque é muito importante. Agora, quando você não consegue compreender o tempo soberano de Deus sobre a sua vida, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa eternamente frustrada. E aí é interessante, o que o Salomão falou aqui? Olha só, que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga. Quando você não tem discernimento do tempo de Deus na sua vida, quando você não vive o seu tempo, eu sou solteiro, eu vou viver os melhores dias da minha vida como solteiro. Quando casado, eu vou viver os melhores dias da minha vida como casado. Quando eu tiver os meus filhos, eu vou viver os melhores dias da minha vida com meus filhos. Então, quando você discerne isso, o que o rei Salomão está falando aqui? Que quando você não discerne isso, você está mais próximo da frustração do que a realização. É por isso que ele falou, mas o Deus, ele colocou o senso de eternidade no coração do homem. Porque quando Deus coloca o senso de eternidade, você consegue discernir o kairos de Deus sobre a sua vida. Mas nós precisamos entender, nós não temos o controle. Então, se existe uma coisa que nós não temos o controle, é o controle do tempo. Você não tem o controle do tempo de Deus na sua vida. Alguém sabe o dia que vai casar, quando vai casar? Você sabe quando que você vai ter filho? Nós não sabemos essas coisas. Você não sabe nem a data que o seu filho vai se casar. Você não controla isso. Você não controla nem a data. Com quem, quando você vai se apaixonar? Nós não controlamos isso. Nós não controlamos o tempo de Deus. Nós não sabemos o dia que vai começar a guerra. Nós não sabemos o quando vai terminar a guerra. Deus, a gente consegue ter um discernimento, mas a questão profundamente falando, nós não temos esse conhecimento. E quando você quer tentar controlar essas coisas, o que acontece? Você quer controlar o incontrolável. É quando geralmente você fica magoado, decepcionado, frustrado, machucado, porque você quer controlar algo que não tem controle. E quando você quer viver algo que está fora do tempo, fora do kairos de Deus, você vai trazer muitos prejuízos para a sua vida. E provavelmente para o resto da sua vida. É aquela pessoa, mas não é o tempo certo. E aí, eu lembro questão, mas pastor, o que a gente faz nessa hora? Meus irmãos, vai buscar o Senhor. Eu lembro que teve uma situação, acho que foi ano passado, nós tínhamos uma viagem marcada, era para Olímpia? Nem lembro onde que era. A gente ia viajar, era a viagem de férias, nós iríamos viajar segunda-feira. E a Valentina estava pálida aqui no culto normal de celebração, estava pálida. Aí, olha, é melhor levar a Valentina no hospital, tal, não sei o que, não sei onde. Irmãos, o hotel pago, tudo pago, nós íamos viajar, viagem de férias. E aí terminou o culto de domingo, a gente lá vai para o hospital. Aí do hospital ela já foi internada. Sintoma de leucemia, pode ter um câncer, não sei o quê. Aí começa a vir aquelas coisas. E de repente está lá, fico 4 dias internado no hospital. Não era a minha intenção ir para o hospital. A minha intenção era viajar. De repente estou lá enfurnado dentro do hospital e não podia sair. E fico deitado dormindo com ela. O que você faz numa situação como essa? Aí a palavra de Deus fala, você precisa entender. Agora é tempo de guerrear. E eu fui guerrear. Deixei de lado as coisas, não fiquei murmurando, reclamando. Aí vamos louvar o Senhor, buscar o Senhor, discernir o que estava acontecendo. Mas nós precisamos entender o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Você não tem controle naquilo que não é controlável. Então uma coisa que nós não temos controle é o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Se você está vivendo hoje, viva o melhor. Você pode hoje estar vivendo algo que você não gostaria de viver, mas isso não é motivo para sair palavras de morte e murmuração da sua vida. Porque você pode ter certeza que o que você está vivendo hoje é aquilo que Deus vai te preparar para o futuro. Então a rotina que você é da sua vida hoje, na verdade, é aquilo que Deus vai usar para a próxima fase da sua vida. Porque a nossa vida é separada por fases. E Deus é que muda as fases. Na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Não tem a ver com habilidade, não tem a ver com condição social, tem a ver com o tempo de Deus sobre sua vida. E quando você não discerne isso, você pode atrasar ou você pode atrapalhar. Mas abreviar e ir para frente você não consegue. E essa questão de controlar, para você entender um pouquinho mais, não tem a ver com a palavra, mas só para você entender um pouquinho. Lá em 1 Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra, eu não sei se você sabe, você também não tem controle sobre a vida do seu cônjuge.
Alguém tem esse... Porque às vezes a gente acha que eu controlo a vida do meu marido. Senão, você pode manipular, controlar você não pode. Porque manipulação às vezes a gente nem percebe. Eu estava conversando com ela, você não percebe que a sua filha de 8 anos manipula você? Eu falei, não percebo, olha aquela situação ali. Puxa vida, agora eu não vou deixar mais me manipular. Mas você não tem controle, e você não tem controle nem sobre a vida dos seus filhos. Alguém acha que controla a vida dos seus filhos? Você consegue controlar suas emoções, de mágoa, decepção? Você não controla. Você sabia disso? Puxa, pastor, eu não sabia disso. Dá até me dar uma paz. Mas nós não controlamos. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26, fala o seguinte: também disse Deus, aliás, verso 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais que rastejam pela terra. Então você percebe que quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele criou o homem em sua imagem e semelhança. Por que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança? No que tange homens, o que tange mulher, o que tange a humanidade, Deus nos criou para relacionamento. Então Deus ele criou seu filho para você se relacionar com o seu filho, não para você dominar o seu filho, não para você controlar o seu filho, e não para você controlar o seu marido, e nem controlar a sua esposa. Quando você exerce esse questão de domínio, de controlar, é quando você perde o controle. Porque o homem não foi feito para ser controlado por outro homem. O homem ele foi feito para ser influenciado. Você, se é inteligente, você sabe por quem você é influenciado. Mas é interessante que ele falou assim para a mulher. Mulher, tanto para a mulher como para o homem. E é isso que você precisa ter direção. Porque você precisa ter a direção sobre o tempo que você está vivendo. Eu sou solteiro. Quando eu era solteiro, eu tive uma clareza sobre o meu chamado, que eu seria pastor com 12 anos. Então, por saber qual era a direção sobre a minha vida, com certeza as minhas decisões foram pautadas por conta de uma direção. Qual foi a direção dada por Deus para Adão e Eva? Porque a direção foi dada para os dois: sede fecundos e multiplicai. Qual foi a direção? Faça sexo. Faça sexo e tenha muitos filhos. Essa foi a direção que Deus deu para Adão e para Eva. Não é isso? Não é de Deus isso? Mas o que ele fala depois, logo em seguida? Enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes, sobre os animais que rastejam. Quais são os animais que rastejam? Aí fala o quê? De demônio, obras do inferno. Então, quando ele fala aqui sobre domínio, imagem e semelhança tem a ver com relacionamento. Domínio tem a ver com autoridade. Então, quando ele fala sobre dominar, o que ele fala? Ele fala que você tem que dominar e se levanta. A sua autoridade não é contra pessoas, não é contra pai, não é contra mãe. Nós exercemos um nível de autoridade que vai no campo de quê? De influência, não de domínio. E a autoridade sobre as nossas vidas é sobre o quê? Sobre as hostes do diabo. Então, mas o que ele fala? Que eu tenho que dominar sobre aonde? Sobre a terra. Então o homem ele tem domínio sobre a terra. A sua terra é o campo de influência. Eu lembro que quando... Aí você percebe, o que acontece? Eu lembro que estava mais ou menos com uns 21 anos. Muitas coisas que eu fui formado foi por conta do meu pai e da minha mãe. Eu lembro que quando com 20... Eu não sei se... Não, foi mais de 20 anos. Eu lembro que eu estava na corte e eu queria... na verdade eu gostaria de entrar na corte, o pastor não tinha abençoado, e eu gostaria que minha mãe conhecesse a minha futura esposa antes da bênção de Deus. Aí eu cheguei e falei para minha mãe, falei assim, eu quero que a senhora, eu quero trazer ela aqui. Aí minha mãe falou assim, não, você não vai trazer ela aqui em casa, o seu pastor já abençoou? Eu falei assim, não, mas eu quero trazer. Eu falei, não, vai trazer, quando o seu pastor abençoar, você pode trazer. O que ela estava falando? Por exemplo, ela tinha algum domínio sobre as minhas ações? Não. Se eu quisesse, mas ela tinha domínio sobre o quê? Sobre a casa dela. O que ela falou? Na minha casa entra quem eu determino. Porque a minha autoridade é sobre a minha casa. É o meu campo de atuação. Qual que é o seu campo de atuação? É a sua casa. E o que vai determinar o que vai acontecer na sua casa é você, não são os seus filhos. Mas é meu filho, não. Aí eu lembro que minha mãe falava, quando você casar, quando você tiver seu dinheiro, quando você pagar o seu aluguel, você faz o que você quiser. E eu lembro, eu não sei como que é hoje, né? Mas eu não podia chegar em casa depois das 10. 10 horas eu tinha que estar dormindo. Com 25 anos de idade. Era dessa forma na minha casa. O que meu pai falava? Quando você estiver trabalhando, estiver pagando o seu aluguel,
você chega a hora que você quiser, mas quem determina o que acontece na minha terra sou eu. Então nós temos autoridade sobre o quê? Sobre a nossa terra, não sobre as pessoas. Agora, quando que eu exerço autoridade na minha terra? É quando os animais que rastejam se levantam na minha terra. Então, por exemplo, aí você percebe, qual é o seu, você líder de célula, onde é o seu campo de influência? É na sua célula. Agora, você não domina as pessoas da célula, você domina o ambiente da célula. Quando você percebe que o diabo está se levantando, você exerce autoridade. Aqui não, aqui é desse jeito. Pode ser pessoas próximas ou não. Aí você percebe que você não tem controle nem sobre pai, mãe, filho, você não tem, nós influenciamos. Mas nós precisamos entender que nós não controlamos. Quando você quer exercer controle sobre as pessoas, é quando muitas vezes tem o quê? Discussão, briga, facções, aí tem um monte de coisa que acontece. Mas você percebe que aqui o Senhor deixa muito claro, nós temos um campo de influência, mas nesse campo de influência que nós exercemos autoridade. E quando que nós exercemos autoridade? É quando o diabo se manifesta. Aí então, por exemplo, eu lembro para minha mãe que eu falava assim, eu quero ir para a balada, eu quero ir para umas festas, eu quero fazer aquelas coisas. O que minha mãe falava? Não vai. Não, mas você está sendo muito carrasco comigo, eu não sei o quê, é o pior, eu estou sendo infeliz nessa casa. A minha mãe não estava nem aí para as minhas emoções. O que ela falava? Não vai. Na minha casa é dessa forma. É quando você amadurece, você entende por que faz isso. Mas por que eu estou falando? Porque a casa lá da minha mãe e do meu pai é o campo de influência dela. Por isso que o Senhor falou, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar. E sobre a terra, sujeite os demônios, e domine e lhe exerça autoridade sobre os demônios. É isso. Então nós não temos controle sobre pessoas, nós não temos controle sobre o tempo. Quando você entende isso, meus irmãos, você entende o que você precisa fazer, quando o tempo de Deus às vezes não chega, ou quando o tempo de Deus ainda não acabou, porque aí é nessa hora que entra o quê? A rotina. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, verso 2 e 6 fala o seguinte. Aí eu gostaria de falar aqui sobre, você entendeu o princípio. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra. Vamos para o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás o meu povo herdar a terra sob juramento que prometi aos seus pais. Meus irmãos, olha só o que acontece aqui. A palavra de Deus fala que durante 40 anos Josué, ele era o auxiliar de Moisés. E aí Deus chega para Josué e fala, Josué, Moisés morreu, agora é você. O que Josué fazia antes? Para Deus, de repente, é muito importante você ler a Bíblia e entender um contexto. Você percebe que a primeira coisa que Deus fala para Josué, ele não fala que Josué precisa fazer alguma coisa para possuir a terra. Ele falou assim, a terra já é sua, você não tem preço nenhum para pagar. O preço que deveria ser pago, foi pago pelos seus pais espirituais, Abraão, Isaac, Moisés, todo mundo já pagou o preço. Agora você vai entrar nessa terra que eu prometi para o seu pai, e essa terra agora pertence aos filhos de Israel. Você está me entendendo? Tô. Ele falou assim, então é o seguinte, agora ele morreu, e você vai assumir essa terra. O que vai acontecer? Você vai passar por resistência, você vai passar por umas guerras, antes de assumir essa guerra. Aí o que Deus fala para Moisés, seja forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu não vou deixar você sozinho e não vou te desamparar. O que Moisés fazia, meus irmãos, antes de assumir essa posição? Porque você precisa estar preparado. Quando você não entende o Kairos de Deus na sua vida, e quando você acha que na verdade, tudo que está acontecendo na sua vida é por acaso, eu sinto esse sentimento de solidão porque Deus esqueceu de mim, meu irmão,
você vai deixar de fazer aquilo que tinha que fazer nessa fase da sua vida. E a palavra de Deus fala que Moisés, ele seguia a direção de Moisés. Eu fico imaginando, Josué, durante 40 anos, porque ele nunca pegou numa espada, num arco e flecha, mas durante 40 anos, ele ficava armando tenda e desarmando tenda. Porque a palavra de Deus fala que quando Moisés saiu do Egito, o que aconteceu? Deus falou para Moisés: eu vou enviar uma nuvem, e essa nuvem vai ser a direção que eu vou dar para vocês até chegar a Canaã. Se a nuvem parar um mês, vocês vão ficar parados um mês, mas quando a nuvem sair, vocês saem. Então a rotina de Josué, o que era? Monta a barraca, desmonta a barraca, monta a barraca, desmonta a barraca. E ele tinha que esperar Deus mover. Então você fica imaginando Josué e fala: Juninho, desliga o PlayStation, aí o videogame, a nuvem está andando, vamos lá. Maria, para de conversar aí com a Marta, vamos lá. Guarda aí os cozidos, vamos lá que a nuvem está andando. Era isso a direção. 40 anos da vida de Josué. Então Josué tinha uma rotina. Qual que era a rotina? Ele ouvia a direção de Deus, ouvia a direção de Moisés. Quando a nuvem andava, ele andava também. E ele fez isso por 40 anos. 40 anos, e aí Deus chega e fala: o meu servo morreu, e agora você vai conduzir o meu povo a entrar na terra prometida. E é interessante que ele não fala de habilidade nenhuma. Muitas pessoas às vezes ficam questionando Deus, ficam questionando aquilo que eles estão vivendo, porque sempre estão se escorando por conta de habilidade natural. Nenhum momento Deus fala para Josué: Josué, agora vai ser o seguinte, vai lá agora treinar arco e flecha, vai aprender a manusear uma espada. Ele não falou nada disso. A única habilidade que ele falou que Josué deveria ter, qual que era? Seja forte e corajoso. Se a gente for ver nos dias atuais, depois do Pentecostes, o que ele estava falando para Josué? A partir de agora você precisa ser movido pelo Espírito, porque agora você vai conduzir o meu povo. E é interessante o que ele fala: seja forte, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Eu não vou deixar você sozinho e nem desamparado. Agora deixa eu te falar uma coisa: de quem que Moisés tinha medo? Aliás, de quem Josué tinha medo? Você sabe? Porque se Deus chega para Josué e fala: seja forte e corajoso e não tenha medo, que eu sou contigo. De quem que Josué tinha medo? Josué, ele tinha medo dos seus inimigos? Não, porque a palavra de Deus fala que ele já chegou na terra de Canaã anos atrás. E a palavra de Deus fala que ele foi o primeiro e falou: entramos e possuamos essa terra. Então Josué, ele não tinha medo de enfrentar os seus inimigos. Josué, ele tinha medo do quê? Daquele povo, que era o seu povo, deixar ele sozinho. Quem que constantemente queria deixar Moisés? Era o povo de Israel. Faraó queria deixar Moisés? Lógico que não. A palavra de Deus fala que tanto o faraó como o exército de faraó não queriam se separar de Moisés. Então, a questão, quando Deus falava que, Deus estava falando para Josué: eu nunca vou te deixar e nem vou te desamparar, o que ele estava falando? Eu sou contigo. Então a questão aqui não tinha a ver com as pessoas que estavam na terra de Canaã, que ele precisava derrotar. Essas pessoas, na verdade, eram aquelas pessoas que ele liderava. Qual que é o nosso receio de quando vai liderar uma célula, de quando vai... São as pessoas que um dia têm aliança conosco e elas vão nos deixar. Então, pessoas às vezes podem nos deixar, não é por conta de algo que você fez, mas eu vou para uma igreja, porque a igreja lá tem um telão melhor, porque a igreja lá o pastor é mais desenvolto, porque lá as pessoas sabem, a comida lá é melhor, eu vou lá para uma igreja porque lá o dízimo é 2%, aqui é 10%, então você sabe, a economia está forte, aí a pessoa me deixa. E a palavra de Deus fala que durante a caminhada no deserto, as pessoas queriam deixar Moisés, mas por que não deixaram? Porque não tinha para onde ir. Alguns deixaram e morreram. E é interessante, por que ele falou assim: eu nunca vou deixar você desamparado? O que é deixar desamparado? É quando você erra. Alguém aqui já como líder de célula, discipulador, ou lá no seu trabalho, você numa posição de liderança, você erra uma decisão, e esse erro às vezes prejudica a todos. Aí o que a pessoa faz? Quer saber de uma coisa? Você errou, não aceita, eu vou sair da igreja, eu vou sair da empresa. Então o que o senhor estava falando para Josué? Você vai errar, assim como qualquer homem erra, liderando, exercendo função de liderança, e as pessoas podem te deixar, por conta de um erro que você vai cometer, porque nós estamos aprendendo, mas eu não vou te desamparar. Então foi isso que de alguma forma deixou Josué tranquilo. E aí o que ele fala aqui?
Então seja forte e corajoso. Então você percebe que a maturidade, ou a habilidade que Deus estava requerindo aqui de Josué, não era uma habilidade natural. Ele não falou para Josué, vai aprender a usar o revólver, vai aprender a usar arco e flecha, vai aprender a manusear. O que ele falou assim? Seja maduro emocionalmente. Seja forte e corajoso, porque você agora está conduzindo o meu povo. E por agora você está conduzindo o meu povo, você precisa ser maduro emocionalmente. Você percebe que para mudar de fase, no Kairos de Deus, o que você precisa ter não é habilidade, porque você não sabe a habilidade que você precisa para a próxima fase da sua vida. Qual foi a primeira guerra que Josué teve que enfrentar? Não foi usando flecha, não foi usando espada. Ele teve que dar 7 voltas lá em Jericó e depois tocar trombeta. Então você percebe que nós não sabemos, nós não temos discernimento com a habilidade. Muitas vezes nós nos preocupamos com a habilidade, e é benção demais você ter habilidade, mas a principal habilidade o que é? Uma habilidade emocional. Você guarda o seu coração nas horas certas. Você chora para a pessoa certa. Você expõe a sua fraqueza para a pessoa certa. Você não murmura de qualquer coisa. Você não reclama de qualquer coisa. O que é isso? Maturidade emocional. Eu lembro um dia que eu fui buscar a minha filha na escola e tem a porta assim do colégio e tem um corredor, né? Até você chegar. E eu fiquei lá na porta, lá esperando ela chegar, e ela me viu, e quando ela me viu, ela veio correndo lá do final do corredor, até a porta de saída. E quando ela chegou na porta de saída, ela deu um capote, meus irmãos, que ela caiu, e se levantou que nem uma lady. E eu fiquei preocupado, porque realmente é um negócio. Ela estava de calça. Ela chegou, eu falei assim, minha filha, tudo bem, machucou? Aí tinha a moça lá que fica na porta, que fica chamando, o pai da fulana já chegou, tal, não sei o quê. Aí ela pegou, você machucou, não machucou? E eu fui lá, Isabela está machucada, está doendo. Sentou lá no carro, eu entrei no carro com ela e virei a esquina. Quando eu virei a esquina, meu joelho, que não sei o quê. Meus irmãos, o que é isso? Isso é maturidade. O que é maturidade? Eu estou com vontade de esganar, mas eu não vou esganar. Eu estou com vontade de matar, mas eu não vou matar. E tem certas coisas que você sabe para onde você vai levar. Porque deixa eu te falar, tem certas coisas que o seu cônjuge não vai ter condição de ajudar. Às vezes a fase mudou, é para a vida do seu marido, e não para você. Às vezes a fase mudou, é para a vida da sua esposa, e não na sua vida. Às vezes o que Deus está trabalhando é na vida e é muito importante você discernir isso. Quando você aprende a discernir isso, você não vai entrar no conflito emocional do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. Porque você entendeu, Deus está trabalhando ali. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar Eu acompanhava um discipulador, hoje ele é pastor. Eu lembro que eu fui conversar com ele era um discipulador na época, conduziu uma rede, e a rede quase acabando, caindo. Eu falei assim, você não está percebendo que o que está acontecendo nessa rede, você é ocupado? Olha só, essa rede é reflexo da sua liderança, a sua liderança está fraca. E eu fui duro com ele, né? O que você faz quando você é duro com... naquela época ele era uma liderança Nutella. Eu não sei se é isso que significa Nutella, mas ele era casado com uma mulher raiz. Aí ele chegou na casa dele e falou assim, você não sabe o que o pastor Fábio falou para mim. Ele falou uns absurdos para mim. Onde já se viu? Nunca ouvi o meu pai falar desse jeito comigo. E o rapaz começou a chorar para a esposa. Você, nessa situação, o que você faria? Você choraria também com seu marido Nutella? O que você faria? Se fosse a sua esposa, o que você faria? Mas você percebe que Deus estava trabalhando na vida do marido e não da esposa. E o que a esposa falou? Ele falou, por que você está chorando aqui na minha frente? Vai para o seu quarto e vai resolver isso em Deus. Eu não tenho nada a ver com isso não, é você com o pastor. Vai lá depois falar com o pastor. E ele veio falar comigo, pastor, minha esposa falou que eu tenho que ter maturidade emocional, tal, não sei o que e tal. Aí ele se resolveu. Mas você percebe que a única questão que Deus estava pedindo, que Josué precisava ter para a próxima fase, o que é? Maturidade emocional. Você vai lidar com conflitos dos outros, mas você não pode entrar nesses conflitos. Você vai estar com gente emocionalmente imatura, mas você não pode ser imaturo porque o outro foi imaturo, mesmo sendo pessoas que você ame. E aí você percebe aqui tudo aqui, e aí você percebe de novo. Eu gostaria que você abrisse
Josué capítulo 1, verso 9. Aí depois você entende por que Josué passou por todos aqueles 40 anos de rotina e por que ele precisava ter uma segurança emocional. Vamos lá. Aí no verso 9 ele fala o seguinte. Verso 9. Tem gente? Estava dormindo, né? Estava vendo no culto lá, estou brincando. Mas não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando Moisés estava vivo, Deus não falou isso em nenhum momento para Moisés. Moisés, aonde você for, eu vou. Nunca Deus falou isso para Moisés. Por quê? Porque na época de Moisés, quando ele estava vivo, Moisés só ia onde a nuvem ia. Agora a nuvem não existe mais. O que o Senhor está falando para Josué? Aonde você for, eu vou com você. A partir de agora, você é a nuvem, você é a direção. Então eu não posso ter um menininho aqui melindroso, magoado, ressentido, remorso de alguma coisa do passado. Aí você percebe por que Josué teve que passar 40 anos seguindo direção. Porque ele chegou na fase da vida dele que ele era a direção. Ele tinha um nível de tanta responsabilidade para Deus, que Deus falou, agora é o seguinte, a nuvem acabou, vocês vão entrar na terra de Canaã, não precisa de mais nuvem, mas você, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar, aonde você for, eu vou com você, o que você fizer, eu vou estar com você, se você se levantar, eu me levanto, se você sentar, eu se levanto. Então você percebe o nível de responsabilidade que estava com ele. Agora você percebe, pastor, eu fico no meu trabalho, servindo cafezinho, coisa chata, meu Deus do céu, minha irmã, meu irmão. O que você faz nessa hora? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O melhor treinamento para a próxima fase da sua vida é a rotina que você vive hoje. É a rotina que você vive hoje. Se você é solteiro, tem que liderar a célula, faça o melhor, vai louvando ao Senhor. Eu lembro que quando eu vim para a videira, eu era apaixonado, sou apaixonado por Deus, muitas coisas eu queria abreviar e não conseguia abreviar, eu queria antecipar muitas coisas na minha vida e não conseguia antecipar. Todas as vezes que eu queria fazer isso, na verdade eu prejudicava a minha própria vida, mas eu sempre vivi com rotina. Eu lembro que eu ia trabalhar, é chatice. Hoje tem bilhete único, essas coisas. Eu não sei quantas horas que você pode usar um bilhete único, mas na época que eu trabalhava não tinha bilhete único, era papelzinho, destacava. E você usava o papelzinho para comer um cachorro quente ainda. E com um papelzinho lá da passagem era um cachorro quente com tampico, eu não sei se quem era dessa época. E eu lembro que quando eu ia trabalhar, o que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Eu lembro que hoje você vê tudo no YouTube e tal, antigamente não existia o YouTube. Eu tinha aquelas, como chama lá, cassete? Walkman. Eu ia com Walkman, não tinha nem como esconder do ladrão, né? Porque o negócio era um trambolho desse tamanho. E você colocava no bolso, a pessoa já sabia. E aí eu lembro que eu andava 1 hora todos os dias, até o ponto do ônibus para ir trabalhar. Eu colocava o Walkman, eu ouvia a palavra do domingo, na ida e na volta. E depois eu ficava ouvindo louvor. Eu buscava o Senhor, mas nunca na minha vida eu reclamei do meu trabalho, do meu salário e das crises que eu passava. Porque de alguma forma eu entendi que o melhor treinamento para a próxima fase da sua vida é a sua rotina de hoje. Então, agora quando você não reconhece que Deus está mesmo trabalhando em você em coisas simples, meus irmãos, Josué não era um guerreiro, Josué era um empregado doméstico. De repente Deus falou, se prepare que você vai ser o melhor guerreiro. O que eu prometi para homens que se passaram durante 400 anos, é você que vai realizar. Se prepara. E aí de repente Josué se torna um dos maiores guerreiros de Jerusalém, de Canaã. Por quê? Porque na verdade ele estava preparado emocionalmente falando. Porque na fase anterior, ele reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos. Ele sabia que o que ele tinha que fazer era seguir direção. Agora eu pergunto, qual que é a rotina da sua vida hoje? Eu vou trabalhando, o que você faz quando você trabalha? Quando você recebe o seu trabalho, o que você faz quando você recebe o salário? Mesmo o salário sendo pouco, mesmo o salário não sendo suficiente para manter todo o mês, o que você faz? Você murmura ou você reclama? Eclesiastes capítulo 9, verso 11, ele fala assim, porque tem pessoas que falam assim, não pastor, é porque o Senhor é o pastor,
Eu não tenho chamado para ser pastor. É porque o fulano veio de uma família de classe média muito boa, rica, milionária. Mas olha só o que fala em Eclesiastes 9, verso 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não há ligeiro, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco os prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Então você nunca vai chegar diante de Deus e falar, eu não tive oportunidade. Você sempre teve oportunidade. O que você nunca teve é discernimento no seu espírito, que Deus trabalha até com homens e mulheres simples. Se Deus usou um homem, um empregado doméstico, para se tornar o maior guerreiro que conquistou a terra de Canaã, Ele pode usar você também. O que Josué fazia? Armava e desmontava a barraca. E de repente, e é interessante que nessas horas, na mudança de fase, Deus sempre vai tirar aquela pessoa que às vezes é um referencial para você. Deus, ele tirou o maior referencial que Josué tinha. Deus tirou o maior referencial que todo o povo de Israel tinha. Tirou Josué. Se existia um homem a quem Josué olhava depois de Deus, era Moisés. E de repente Deus vai lá e tira Moisés de Josué e fala, agora é com você. Você percebe que quando isso aconteceu, ele era um empregado simples, ele não tinha muitos sonhos, ele não tinha muitos feitos, mas o que ele tinha? Ele tinha um chamado, ele tinha algo no coração dele. E Deus, ele trabalha com pessoas assim, que discernem. Agora deixa eu perguntar, o que você faz na sua rotina? Se você é um empregado doméstico, seja o melhor empregado doméstico, faz que nem José. Onde você estiver, você fala da palavra de Deus, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Quando você receber o salário, pode ser pequeno, mas você pode ter certeza que a multiplicação antecede o quê? Um coração agradecido. Reconheça, agradeça o Senhor por essa rotina. Às vezes essa rotina é muito cansativa. Você pode ter certeza que a próxima fase é uma fase de muita responsabilidade de Deus sobre a sua vida. E quais são as consequências de quando nós não entendemos o tempo de Deus sobre as nossas vidas? Eu não vou ler aqui por conta do horário, depois eu vou passar o esboço. Lá em Lucas capítulo 19, verso 4, verso 41 e 44, a palavra de Deus fala que Jesus chegou em Jerusalém. E a palavra de Deus fala que quando Jesus chegou em Jerusalém, ele começou a chorar. O que ele falou? Olha, vocês perderam a paz de Deus, porque vocês não entenderam o tempo da oportunidade. A palavra de Deus fala que Jesus veio para os deles, e os deles não o reconheceram. Por eles não discernirem o tempo oportuno de Deus, a palavra de Deus, Jesus falou, vocês perderam a paz. 70 anos depois de Cristo morrer, a palavra de Deus fala que toda Jerusalém e o templo de Jerusalém foi destruído. Por quê? Porque eles não entenderam o tempo, o kairós de Deus. Então, às vezes, você recebe uma direção, você recebe uma palavra, às vezes dura, às vezes uma palavra que você não gostaria de ouvir, mas na verdade é o Senhor falando, eu estou mudando as estações, eu estou mudando a fase da sua vida. Se você não reconhecer isso, o que vai acontecer com você? Você vai trazer prejuízos muito grandes para a sua vida. E aí você for ver a vida de Abraão, a palavra de Deus fala que quando Abraão tinha mais ou menos 86 ou 90 anos, na verdade antes, Deus chega para Abraão e fala, olha, você vai ser pai de nações. E Abraão fica em crise, porque Abraão já tinha 75 anos, não tem filho, e o Senhor está brincando comigo, o Senhor está falando que eu vou ser pai de nações, nem filho eu tenho. E a palavra de Deus fala que sua esposa, e juntamente com ele, tomaram uma decisão. Já que a gente não conseguir ter um filho ainda, vamos fazer o seguinte, chama a empregada Agar, e vamos fazer um filho com ela. Vamos ajudar Deus na situação. O que aconteceu? A palavra de Deus fala que por conta dessa decisão muito bem pensada, a palavra de Deus fala que Ismael nasceu. Quem que Ismael representa? Ismael representa o povo árabe. E aí depois, Abraão vai lá e tem um filho depois. Tem o seu filho que chama Isaac, que representa os judeus. E a palavra de Deus fala que até hoje é um povo árabe tem conflito com o povo judeu. Por quê? Porque ele quis fazer algo fora do tempo de Deus. É a mesma coisa quando um jovenzinho,
Um jovenzinho se reúne com uma jovenzinha e chega para o seu pai e fala: eu quero que você abençoe meu casamento, eu escolhi ela e quero que você abençoe isso. É isso que está acontecendo. É você não ter maturidade para tomar decisão e quer tomar decisão. Mas o que acontece? Acontece isso, você vai trazer prejuízos enormes. Eu lembro uns anos atrás, bem anos atrás, hoje o rapaz é pastor, ele na época era líder, ele veio me procurar. Ele falou: pastor, eu estou apaixonado por uma menina. É mesmo? Glória a Deus por isso. Ele falou assim, aí falou o nome da menina. A menina tinha na época 16 ou 17, eu não lembro se era 16 ou 17. Eu falei assim: olha, mulher de Deus, mas ela não está preparada. Se você se relacionar com essa menina agora, deixa eu te falar uma coisa, você vai prejudicar essa menina. Não, pastor, mas eu estou apaixonado, eu creio que é de Deus. Eu não estou falando que não é de Deus, eu só estou falando que não é o tempo de Deus sobre isso. Eu não estou falando isso. Eu falei assim, eu falei para ele: se você ama essa mulher do jeito que está falando que ama, você vai esperar ela. Mas não é tempo de Deus. O que ela precisa responder, não é você que vai levar ela a responder. No que ela precisa avançar, não é através de você que ela vai avançar. Ela precisa avançar através de outras circunstâncias, que não é através de você. Mas se você entrar num relacionamento agora com ela, e eu falei, você está preparado, ela não está. Mas você precisa entender, se você ama, se você tem convicção que ela é mulher de Deus para você, você vai esperar ela. O que esse rapaz fez, meus irmãos? Realmente, ele estava apaixonado por ela. Ele esperou, casou, hoje tem filho, hoje é pastor. Mas por quê? Porque de alguma forma ele entendeu, eu não tenho maturidade. De alguma forma ele enxergou, é a mulher de Deus para mim. E aí veio uma pessoa, lembra que eu falei? Eu não controlo ninguém. Nós não temos controle de ninguém, nós influenciamos. Você é inteligente o suficiente para saber quem influencia a sua vida. Ele de alguma forma confiou no meu conselho. E ele falou assim: pastor, eu vou esperar, porque eu amo essa mulher. E deu tudo certo, casou, homem de Deus, pastor, tem filho, e está no ministério aí. Mas ele precisou entender, para eu casar com essa moça, eu preciso esperar o tempo de Deus. Então você percebe que tem certos conflitos que nós temos no nosso casamento, é porque é Deus forjando alguma coisa no seu parceiro. E Deus precisa forjar, e não é com você. Aí vai ter momento que Deus vai forjar uma vida na sua vida, e não no cônjuge. Às vezes é na vida do seu marido, às vezes é na vida dos seus filhos. E nós precisamos entender. E Deus, ele muda a fase. Você pode ter certeza, todo mundo aqui tem o mesmo destino, mas o processo não é igual para todos. O que fala lá em Romanos capítulo 12, verso 12? Regozijai na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Pastor, então como que eu faço para esperar o tempo de Deus? Você precisa ter o quê? Esperança. Lá em Tiago fala que a esperança que fortalece a fé, as provações, tal, não sei o quê. E é interessante que Deus, ele não trabalha com base na sua motivação. Deus, ele trabalha com base na sua esperança. Deus não trabalha com homens motivados. Irmãos, eu não sei se aconteceu muitas coisas na sua vida. Esses dias eu estava falando com ela: nossa, esse ano 2024 parece que já chegou no mês de julho, né? A gente já fez tanta coisa. Não, estamos começando o mês de março agora. Mas de janeiro até agora, 3 de março, eu já passei por muitas coisas que motivou, desmotivou, mas Deus trabalha, Deus não trabalha com gente motivada, Deus trabalha com pessoas que esperam. Por isso que ele fala: alimenta a sua esperança. Na verdade, a esperança é o que na verdade te dá força para você viver a rotina que você precisa viver. Motivação é uma força que você não precisa. Motivação, meus irmãos, é uma força que nem um voo de galinha. Alguém já viu voo de galinha? Depois desce, só sai e acabou. O que é força de galinha? Alguém já viu o pai dando dinheiro para o filho? Olha, se você for no culto do jovem, eu te dou R$100. Isso é motivação, é voo de galinha. Ó, se você for no culto comigo, eu deixo você sair lá com seus filhos. Isso é voo de galinha. Isso é uma motivação que Deus não trabalha. Então Deus trabalha, às vezes quando você está motivado, abalado emocionalmente, mas você está esperando no Senhor, você pode ter certeza. É nisso que Deus está trabalhando. É na esperança, não na motivação. E para nós encerrarmos, o que nós devemos fazer quando não chega o tempo? Pastor, o senhor está falando, porque olha, e é sempre assim, os solteiros querem casar, depois que casa, quer ter filho, depois que tem filho, quer ter neto, e aí não passa, aí chega uma hora que vai chegar a eternidade, acabou, mas você sempre vai querer estar na próxima fase.
Mas você pode ter certeza que existe algo que nós podemos fazer em todas as fases das nossas vidas. Lá em 2 Timóteo 4:2 fala o seguinte: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou no tempo errado. Procure convencer, repreender, anime, ensine com toda a paciência. Então, se existe alguma coisa que nós podemos fazer tempo e fora do tempo, é pregar o Evangelho. Pastor, eu estou lá pensando, eu fui conversar uma vez com o jovem, pastor, eu fico pensando na mocinha, não sei o que eu faço? Ele falou, você não faz nada não. Está falando uma coisa aqui que eu não sei. Eu estou pensando na mocinha, o que eu faço? Eu estou apaixonado. Eu falo assim, olha, glória a Deus, muito bom estar apaixonado, mas não é tempo, o que você vai fazer? Vai pregar o Evangelho então, vai para a célula, se envolve lá com os meninos da igreja. Pastor, eu estou aqui, eu estou com raiva do meu marido, o que eu faço? Vai pregar o Evangelho, vai pregar o Evangelho. Porque quando você prega o Evangelho, você está canalizando a sua pressão para outro lugar. Vai orar pelas pessoas, vai lá no seu trabalho. Em vez de chegar no seu trabalho e ficar murmurando com o seu marido, você quer pegar ele pelo pescoço, vai lá e prega o Evangelho. Fala assim, você precisa ir para o encontro, vamos passar, vamos louvar o Senhor tal. Coloque Cristo na sua vida, coloque o Evangelho na sua vida. E a palavra de Deus fala que o Evangelho é aquilo que nós podemos fazer em tempo e fora de tempo, pregando ou não pregando. Então, tempo fora de tempo, pregue. Você solteiro, você vai pregar. Você casado, você vai pregar. Você sendo pai, vai pregar. Você sendo filho, você vai pregar. Você sendo avô, bisneto, você vai pregar. Então, existe algo que você consegue de alguma forma tirar aquela pressão da sua vida, naquela expectativa. Porque eu não sei se você já estava, eu sempre tive na expectativa de um dia ser pastor, e virei pastor num contexto da minha vida que eu nunca esperava que eu seria pastor. Em momentos da minha vida que eu achava que o negócio ia virar, não virava. Mas o que você faz? Prega o Evangelho, tempo fora do tempo, e aí fala no finalzinho, né? Com toda a paciência. Então, quando você vê a pessoa está empolgada lá, não sei o que, você fala assim, mano, tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Mas pastor, o que eu faço? Vai pregar o Evangelho. Vai pregar o Evangelho, você pode ter certeza. Quando você pregar o Evangelho, você vai colocar seu coração em outras coisas. E quando você coloca o seu coração em outras coisas, você pode ter certeza que o Senhor vai tratar daquele seu sentimento de empolgação. Porque a palavra de Deus fala que nós não devemos ficar ansiosos por nada. Porque a nossa ansiedade não acrescenta mais um dia e nem menos um dia na sua vida. Em outras palavras, sentimentos é burro. Não acredite nos seus sentimentos. Teve um dia que um rapaz veio falar para mim, pastor, eu estou apaixonado. É anos atrás. Eu estou apaixonado. Ele começou a contar a história da vida dele lá para mim. Eu estou apaixonado, não aguento. Eu falei assim, você não está apaixonado, você está carente. Acredite em mim, mas não, é que está carente. 3 meses depois, pastor, eu estava carente mesmo. Está vendo? Ouve a voz da experiência de quem já passou pelo que você já passou. Por que será que o pessoal do louvor subisse? Lembre-se, toda fase das nossas vidas requer uma rotina. Às vezes a rotina para você pode ser insignificante, como foi para Josué. Mas quem vai determinar o final da sua vida não é você, é Deus, e Ele já determinou. Eu não sei se você sabe, lá em Hollywood, quando eles vão escrever um filme, para eles escreverem um filme, primeiro eles escrevem o fim do personagem. Depois que eles escreveram o fim do personagem, eles escrevem o enredo. Então, digamos que eles vão fazer o filme lá esses desenhos da Disney, A Bela e a Fera. Primeiro eles determinam qual é o final da Bela e a Fera, para depois escrever todo o processo da Bela e a Fera. Então, às vezes, eles vão escrever lá o filme dos Vingadores. Antes de escrever o filme dos Vingadores, ele precisa determinar: o Homem de Ferro vai morrer, o Capitão América vai ficar velho, o outro vai sumir, o outro vai morrer por esse, tal. Porque quando ele sabe o final de cada um, depois ele faz o enredo do filme. Assim é comigo e com você. Olha só o que fala lá em Jeremias 1:5. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é a paciência do que o arrogante.
Esse é Eclesiastes, Jeremias 1:5. Antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da tua madre, eu te consagrei. E te constituí profeta das nações. Aí Jeremias estava chorando para Deus. Não, está acontecendo muita coisa na minha vida, tal. Aí Deus chegou para Jeremias e falou assim: deixa eu te falar, tudo está acontecendo porque antes de você nascer, eu já escrevi a história da sua vida. Quando você estava na barriga da sua mãe, eu te consagrei para esse destino. É igualzinho os filmes de Hollywood, né? Interessante. Então ele sabe, o seu destino é reinar. Agora eu posso escrever o enredo da vida dele. Deixa eu te falar, Deus não sabe errar. Quando Deus escreveu a história da sua vida, Ele escreveu cada detalhe. Ele não fez nada no improviso. Ele fez cada detalhe, tempo por tempo. Esse tempo ele vai estar passando por isso. Esse tempo ele vai estar passando por aquilo. E às vezes a sua vida para Deus é como se fosse uma minissérie. Mas no final Ele sabe, você vai ser vencedor. Você vai ser mais do que vencedor. Às vezes, hoje você está no primeiro capítulo da série, algo pequeno. Mas o negócio vai crescendo, o negócio vai aumentando. De repente, é o destino que foi selado quando você estava no ventre da sua mãe. Foi o que Deus falou para Jeremias: eu te conheci antes de você ser gerado, e quando você foi gerado, eu te consagrei para esse propósito. Então não reclame das rotinas, não reclame daquilo que você tem passado hoje. Isso não significa nada, só significa uma coisa: a próxima fase está chegando. E quem sabe das habilidades que você precisa da próxima fase, não é você, é Ele. Uma coisa que nós precisamos ter é estabilidade emocional. Provavelmente Josué, ele demorou 40 anos naquela fase, porque ele tinha algo de muita responsabilidade. Ele se tornou a direção. Ele tinha que fazer aquilo que nem Moisés fazia. Ele teve que fazer. Ele deveria ser a nuvem. Então entenda, assim como é com Jeremias, é com você. Deus, Ele sonhou com você. Deus, Ele fez você. E quando você estava na barriga da sua mãe, Ele te consagrou e definiu: essa é uma mulher das nações. Essa é uma mulher cujo a nação não é digna. Essa mulher vai ser pastor. Esse homem vai ser pastor. Esse vai ser bem sucedido. Esse vai ser o maior empresário que o Brasil já teve. Esse vai ser o melhor general. Esse vai para as nações. Ele definiu a sua história. Ele definiu a sua história. E Ele falou: agora eu posso escrever um enredo. Agora ele vai ter que passar pelo Egito, ele vai ter que passar pelo deserto, mas tudo isso está no script. Mas no final, ele vai viver aquilo que eu escrevi para ele. Por isso, nunca levante a sua boca para murmurar sobre as circunstâncias que você está vivendo hoje na sua vida. Por quê? Porque Deus está no controle da sua vida. Você não tem controle da sua vida. Você não tem controle da vida do seu parceiro. Você não tem controle da vida dos seus filhos. Mas você tem controle para determinar os valores que hoje são inseridos na rotina do momento atual da sua vida. E eu gostaria que você se levantasse.